Todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Eu vou iniciar esse momento com uma leitura do livro Paz, de Fernando Cândido Xavier, por Emmanuel. Caridade recíproca. É preciso compreender a caridade no sentido real. Comumente, o benfeitor ignora quando deve àqueles a quem beneficia. Qualquer migalha de socorro aos necessitados, sempre que iluminada de amor, é doação significativa, mas a cooperação dos necessitados em auxílio aos que lhes prestam apoio é serviço de importância inestimável. Os irmãos, em penúria, quando pacientes, ensinam calma e compreensão. Os enfermos, valorosos na fé, lecionam aceitação e humildade. Quem estende perdão aos ofensores, auxilia-os na renovação para o bem. E quem ama, sem nada exigir, constrói em silêncio o reino do entendimento maior no íntimo daqueles que lhes fazem amados, ainda mesmo quando se mostrem indiferentes. Diga-nos a sabedoria evangélica: melhor é dar do que receber. Isso acontece porque os que praticam a beneficência e a tolerância colhem benefícios espirituais que não poderiam adquirir em lugar algum. Que assim seja. Queridos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É uma casa que acolhe com o coração, com a mente e com o espírito. E nessa noite, vocês observaram que a nossa casa está um pouco diferente, porque a nossa casa, ela está muito feliz, porque ela tem a presença das nossas crianças. As nossas crianças da evangelização hoje vão colaborar. Eu vou ter 3 ajudantes muito importantes, que com certeza no futuro serão os nossos expositores aqui na frente e que hoje já estão começando, a ter essa plantinha. Então eu quero convidar as nossas ajudantes aqui, a Yasmin. Yasmin, pode sentar, por favor. A Liz e a Pietra. Nós vamos deixar umas cadeirinhas que se chega algum amiguinho, eles também já têm espaço. E nós temos também a professora Mari, A Mari é nossa evangelizadora, a nossa mediadora aqui hoje, nessa nossa noite tão especial. Então eu convido a todos agora para que nós possamos iniciar com o coração bem leve. Nós vamos fazer a nossa prece agora com o coração de criança, deixando todos os nossos problemas, tentando trazer agora a presença de Deus na nossa vida. Querido Pai, aqui estamos, com esse nosso coração aberto, cheio de alegria e principalmente a gratidão, querido Deus, que nós estamos por estar aqui. A gratidão pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela saúde de cada um, porque lá em casa eu sei que eu tenho um netinho que está correndo, que está feliz e que está seguindo a sua missão aqui na terra. Que nós possamos, Senhor, ajudar na condução de cada um, a ajudá-los em sua caminhada, para que eles possam crescer
com leveza, com alegria, mas principalmente sabendo da tua existência. Obrigada, Pai, por esta oportunidade e que nós possamos ter sempre o coração alegre de uma criança e principalmente da gratidão pelo teu amor, porque somos seus filhos. Que assim seja. E nós vamos começar lendo a mensagem Sementinha da Luz. E eu convido a Yasmin para vir aqui. A Yasmin treinou um pouquinho, mas ela nem precisa treinar, porque ela já é bem esperta, né, Yasmin? Então a Yasmin vai começar a fazer a leitura para a gente começar a pensar nessas nossas sementinhas, porque as crianças são sementinhas de luz e nós é que somos responsáveis por cuidar de cada sementinha que estão conosco. Pode ser o nosso vizinho, o nosso neto, né, um irmão, indiferente. Sempre vai ter uma sementinha que nós possamos ajudar. Então, vamos ouvir. Começo aqui. Pode começar aqui, amor. Sementinha de luz, sou uma pequena semente de luz e de amor sem fim. No jardim da vida floresço, com Deus bem dentro de mim. Aprendo a cada passo que o amor é a minha missão. Se erro, posso tentar de novo, com coragem e o coração. Meu espírito vem de longe, com histórias para contar. E a cada vida que eu vivo, aprendo a melhorar. Na escola da vida sou aluno, no lar aprendo a amar. Com meus pais e meus amigos, tudo posso conquistar. Se eu planto e bem, com cuidado, com carinho, semear. A paz cresce forte e bela, no mundo a iluminar. Sou uma sementinha divina, no caminho de evolução. Crescendo em luz e bondade, com Deus guiando a minha mão. Tá ótimo. Viu como você leu muito bem? Olha só, às vezes nós estamos aí, nós não temos coragem de fazer a leitura. E ela nem estudou em casa, veio aqui e fez bonito. Parabéns, tá? Pode sentar lá, amor. Então, a sementinha de luz. Cada criança que está em nossas vidas e a criança interior que está dentro de nós, porque todos nós temos a nossa criança interior. Todos nós gostamos às vezes de uma brincadeira, de chegar na nossa família, sentar a família toda contando histórias, né? Por quê? Porque nós temos essa nossa criança interna, que é essa nossa criança de luz. Como nós estamos sempre nesse processo de reencarnação, nós sempre somos crianças, nós estamos em processo de evolução. Se estamos em processo de evolução, hoje ainda somos crianças nesse degrau. Então as crianças que estão aqui, elas nos representam porque nós também somos crianças pensando em uma eternidade, pensando no processo reencarnatório. Nós também somos crianças, né? Nós também estamos aprendendo. E quando a Yasmin partilhou, né? Eu sou pequena de luz e de amor sem fim. Olha aqui que coisa bonita da nossa doutrina. Amor sem fim. Né? Esse é o exemplo de Jesus. Jesus nos falava desse amor sem fim. E aí ela disse que no jardim da vida ela floresce. Mas ela floresce com Deus dentro de mim. Com Deus dentro. Então, o nosso convite hoje é para que Deus floresça dentro de nós. Assim como nós temos uma plantinha, assim como as crianças estão aqui, que nós possamos florescer. E nós vamos pensar um pouquinho a respeito de 3 autores da nossa doutrina. Nós vamos começar com Allan Kardec, né, que é o nosso principal aí teórico e que nos ajudou a pensar em toda a doutrina, que teve toda a codificação.
Mas nós temos também Leon Denis, nós temos Herculano Pires e nós temos Joana de Ângeles. Então eu escolhi os 4 que têm estudos voltados à criança, que tem passagens que retratam a criança e falando da educação. Então nós vamos usar os 4 como pilares para a gente pensar nessa noite. Mas não se preocupe que ninguém vai sair daqui meia-noite, tá? Se a gente não conseguir mexer em 50% da mesa, tá tudo certo, tá? Mas nós vamos trazer essa mesa aqui, vocês observaram que é uma mesa bem simbólica. Nós vamos ter semente, temos flores, temos palavras, temos a escrita, né? Um lápis e uma borracha que vai simbolizar essa caminhada das crianças que vão escrevendo a história, assim como nós estamos escrevendo a nossa história. E ali dentro, né? Tem até, aqui pensando, né? Dentro de um coração, além do lápis para escrever, nós temos aqui uma borracha, que as crianças usam muito na escola, vocês usam bastante? Né? Usam. Por que elas usam? Porque elas apagam quando erram. Mas elas continuam escrevendo. E esse é o convite da doutrina espírita, que nós possamos escrever a nossa história todos os dias, mesmo que alguns dias não foram tão bons, que nós fomos lá, e tivemos que apagar. Mas Jesus vai nos dizer: segue a tua caminhada, segura em minhas mãos, confia e continua escrevendo a história. Então nós vamos ter aqui vários símbolos. Nós vamos ter o brinquedo, né, que é tão importante para a criança, que esse símbolo é o que faz a criança crescer e se desenvolver, é por meio da brincadeira. Nós vamos ter os livros, que são dos adultos e que a gente também na evangelização leva para as crianças obras básicas, mas nós também temos aqui a literatura infantil. Nós também vamos ter livros espíritas para crianças. Então, agora vem Natal, temos aniversário, por que não presentear nossos sobrinhos, nossos afilhados, enfim, por que não presentear com o livro da doutrina espírita, com tantas histórias que vai falar do amor de Deus, que vai falar da importância da bondade, da importância da amizade, do cultivo do amor. Então essa mesa é uma mesa muito bonita, né? Porque é uma mesa que tem vários símbolos. E aí nós vamos começar pensando assim, o caminho, né? Quando nós trabalhamos a educação das crianças, né? Na visão espírita, nós vamos dizer que ela não é apenas um caminho das crianças e das famílias, mas é um caminho da humanidade. Se cada um, né, se a mãe da Yasmin que está aqui, a mãe da Pietra, a mãe da Liz, os seus pais, né, os seus familiares, forem plantando sementinhas com elas, nós não estaremos fazendo bem só para os nossos filhos. Nossos filhos saem para o mundo, eles vão para o mundo, eles vão até no seu trabalho, na escola, e lá eles vão dar sequência nessa sementinha que foi plantada pelos familiares. Então, quando a doutrina fala que trabalhar com as nossas crianças, educar nesse olhar do Evangelho, não é uma educação que vai servir apenas para 4 paredes lá na nossa casa. Serve para a humanidade, e os nossos filhos fazendo, né, boas ações, tendo boas atitudes na sociedade, quem ganha é a humanidade, é toda a sociedade. Então, quando eu faço algo, se eu faço, né, uma comidinha amorosa para o meu filho, ele já sai feliz de casa, ele já vai cumprimentar bem um amigo na escola. Então, é a corrente do bem que se estabelece, começando com uma atitude. Então, nós vamos convidar a Liz para pegar essa sementinha. Liz, você mostra para as pessoas, Liz, essa semente? Olha, isso só mostra aqui para as pessoas. Isso, fica segurando um pouquinho, Liz. A Liz está mostrando um pote cheio de sementes de girassóis, né? Ali, se a Liz plantar hoje, vai ter, nossa, um jardim de girassóis, igual aquele girassol que tem lá em Pedras Grandes, que as pessoas começam nessa época ir lá para conhecer, aquele jardim bem gigante. E Liz, aí tem, se a gente plantar, vai ter florzinhas, muitas flores. E você gosta de flor, não gosta? Porque quando você gravou o vídeo aquela vez para sua mamãe, você gravou com flores, não foi? Não é? Então assim, essas sementes, pode colocar ali, amor. Isso, pode sentar no seu lugar, muito obrigada. Essas sementes que a Liz mostrou para nós,
é um símbolo de que nós temos que cultivar o nosso evangelho todos os dias. Mas é cultivar uma vez? Olha, não. A Liz mostrou que tem várias sementinhas que nós precisamos cultivar todos os dias. Cultivar no momento que eu acordo, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de mais um dia de vida, pela oportunidade que eu tenho hoje, meu Deus, de evoluir, de crescer um pouquinho mais. Então eu tenho ali muitas oportunidades e nós podemos até fazer referência a um ano, a 364 dias, né? Se nós pensarmos se tivesse 364 sementes. Mas nós vamos pensar um pouquinho além disso, nós vamos ainda trazer a importância, quando a doutrina espírita trata de ela como uma ferramenta, a educação espiritual como uma ferramenta de transformação pessoal e social, defendendo uma educação que contempla a evolução do espírito e na prática do bem. Então nós vamos chamar aqui a Pietra. Pietra, você vai mostrar essa frase aqui para as pessoas, Pietra, olha só. Porque quando nós mostramos palavras, as pessoas gravam mais, Pietra, né? Então ali está falando o quê? Em transformação pessoal e social. A Pietra hoje vindo aqui, estando ali, olha como ela é uma menina corajosa. E cada vez mais esse seu interno, né? Essa coisinha mais linda que é essa moça, cada vez mais ela vai ficando mais corajosa, cada vez mais ela vai aprendendo. E ela vai tendo o quê? Uma transformação pessoal e uma transformação social. Então é esse o convite da doutrina espírita, para a nossa transformação. Nós estamos aqui buscando nos transformar já adulto. Mas olha que bonito que elas já estão já com essa sementinha de transformação pequena. Imaginem essas meninas quando chegarem na nossa idade, né? Olha o quanto de conhecimento elas vão ter. Então a Pietra está trazendo para nós que é importante a doutrina espírita para essa nossa transformação, para essa nossa mudança. Nós temos uma transformação. Nós temos já uma formação da nossa família, nós já temos uma forma, mas nem sempre essa forma ela está 100%, ela precisa se transformar a cada dia. Eu me transformo primeiro internamente e depois eu vou transformando o outro. Vamos colar aqui. E nós vamos colocar aqui. Daí eles não vão esquecer, porque aqui eles são meio esquecidos. Eu acho que eles não vão esquecer. Pode sentar lá. Muito obrigada. E nós vamos pensar agora em uma outra palavrinha que a Liz vai nos ajudar. Liz, você está mostrando para as pessoas a prática do bem, que é o convite que a Liz está fazendo aqui, que nós possamos exercitar a prática do bem, que é o convite da doutrina espírita. Nós vamos praticar o bem, né? Aquilo que eu falei, começando de manhã, com um cafezinho em casa, começando pela nossa família, porque às vezes nós podemos dar uma derrapadinha, né? Que eu sempre brinco com a mãe, porque a gente pode às vezes fazer o bem lá no nosso trabalho, ter paciência com o nosso chefe, mas nem sempre eu posso ter paciência com meu filho. Corre, já estamos atrasados, pega a mochila, vai para a escola, né? E às vezes a gente vai nessa correria, não é assim? Né? Corre lá. Mas se o vizinho pega a carona, a gente abre a porta e diz: senta, meu amor. Mas eu posso dizer também: Liz, senta, né? Então essa prática do bem, né? Começando a prática do bem com as nossas crianças. Às vezes a gente observa os pais correndo, e às vezes eu faço isso até com os meus sobrinhos, né? Porque os meus filhos já estão tudo moço, mas às vezes a gente vai correndo, as perninhas deles não nos alcançam, né? E nós estamos correndo e eles têm que dar, nós damos um passo, eles têm que dar 3 para nos alcançar. E a gente acha que está tudo bem. Então, começar a prática do bem com pequenas atitudes, esperando a criança chegar ao lado. Dá de esperar um pouquinho? Então vamos acordar mais cedinho? Então, o convite da Liz é para a prática do bem. Vamos colar aqui também, Liz, para eles ficarem bem ligadinhos.
E nós vamos ter agora mais um símbolo que é bem importante, que é uma plantinha. E nós vamos convidar a Yasmin. Yasmin, você pode mostrar essa plantinha, Yasmin, para as pessoas? Essa plantinha aí, amor, ó. Isso. Se nós olharmos para a planta, né, nós temos as nossas raízes. Essa plantinha vai ter a raiz, ela vai ter ali a terrinha, o adubo, ela vai ter a folha, vai ter as flores. E trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Lá nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, o quanto nós precisamos cuidar dessa plantinha para que ela não seque. Quando nós ganhamos uma flor, ela é muito bonita. E à medida que se eu não vou cuidando, essa flor ela vai murchando. Então Deus nos deu a nossa vida de uma forma muito linda. Deus dá toda saudável essa vida para nós, né? Com muita leveza, chega aquele bebê com toda aquela energia, mas ao longo da vida, a Yasmin está nos colocando que a gente precisa cuidar dessa plantinha que é a nossa vida, cuidar da nossa alimentação. Isso é educação espírita, cuidar desse corpo que é tão sagrado, que nós temos ele para evoluir. Nós não vamos evoluir sem um corpo agora. Nesse momento eu preciso desse meu corpo para evoluir, preciso para caminhar, para trabalhar, para ajudar. Mas se eu preciso colocar o quê? Pode colocar ali em cima. Muito obrigada, tá? Nós precisamos cuidar, colocando o adubo. Qual é o nosso adubo principal aqui? São as nossas leituras, né? Estando aqui presente nas quartas-feiras, aos domingos, participando do grupo de estudo. Ah, mas eu também posso fazer o evangelho no lar com os meus filhos. Ah, mas os meus filhos não estão indo no centro. Eu vou fazer o evangelho mesmo assim. Eu vou chamar e nós vamos fazer o evangelho lá em casa. Vai ter um momento que vai ser específico para a gente cuidar também da nossa espiritualidade. Então, a plantinha, ela nos refere a esse cuidado que a gente tem integral da nossa vida. Nós cuidamos dos nossos pensamentos, né, da nossa mente, das nossas atitudes, cuidamos também da nossa espiritualidade e cuidamos desse corpo como algo que eu ganhei de presente para essa vida. E aí Kardec, né, um codificador da doutrina, ele vai dizer, né, na introdução, ele diz assim, ó, que a educação espiritual das crianças, ele vai trazer lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e ele acreditava que a educação ia abranger não só o conhecimento espiritual, mas também moral e intelectual. Por isso nós estudamos, por isso nós buscamos sempre nos melhorar. A busca pelo conhecimento, a busca, né, seja o conhecimento de aprender a fazer um bolo melhor. Porque se eu faço um bolo melhor, as pessoas que estão lá na minha família, né, o meu vizinho, também vai se beneficiar. À medida que eu vou me melhorando, eu vou cada vez beneficiando a mim e beneficiando ao outro. Então, ele vai trazer bem esse desenvolvimento. E depois o Kardec ainda trouxe que a educação da criança não é apenas a transmissão do conhecimento, porque nós podemos hoje à noite aqui, com as crianças ali na evangelização ou aqui na exposição doutrinária, apenas transmitir um conhecimento da doutrina. A Clésia foi lá, fez a leitura, traduziu, interpretou e trouxe aqui. Eu estou apenas traduzindo algum conhecimento, alguma informação. Só que só vai fazer sentido isso na nossa vida se nós usarmos. E isso nós vamos trazer uma palavra que é bem importante, que é a sabedoria. Hoje na nossa sociedade nós temos muita informação, muita. Eu posso conectar a internet, o rádio, vai ter muita informação. Às vezes nem sempre as pessoas ouvem, mas nem sempre entendem ou nem param para ouvir direito. Ela nem traz isso para o seu conhecimento. E aí eu preciso colocar isso em prática. Isso é a nossa sabedoria. Então a doutrina espírita nos convida para o exercício da sabedoria. Então Kardec vai dizer, é a transmissão do conhecimento, mas não pode ser apenas só a transmissão de conhecimento, porque nós somos responsáveis também
Pela formação do nosso caráter e do nosso espírito. Então, quando eu trato da formação do nosso caráter, da nossa moral, da nossa questão ética, do nosso espírito, isso é a sabedoria. Quando eu consigo colocar em prática. Quando aquele pensamento, aquela palavrinha vem na boca para eu dizer para um colega, e eu pego uma tesourinha e dou uma cortadinha nesse pensamento e diz, deixa para lá. Vou falar isso em outro momento, de uma outra forma. Agora eu estou um pouco nervosa, é melhor eu esperar um pouquinho. Então, esse exercício, de ter o conhecimento, mas de colocar em prática. E Leon Denis, ele que viveu de 1846 até 1927, tem duas obras que eu gosto bastante dele. Na realidade são três, tem uma que é o problema do ser e do destino e da dor, e também o livro Depois da Morte. E ele vai trazer passagens que são relacionadas com a educação das crianças. E ele vai dizer assim, que o amor e o conhecimento são os pilares para o progresso espiritual. Então nós estamos aqui progredindo espiritualmente, nós estamos buscando a cada dia evoluir espiritualmente. Mas ele diz que nós só vamos evoluir se nós desenvolvermos o conhecimento, mas o conhecimento por si só não basta. E ele vai dizer que nós temos que ter o quê? O amor. Então, o amor, eu acredito que tem essa palavrinha aqui. Você pode colaborar agora, Pietra, por favor? Nossa, essa palavra é tão linda, Pietra, para eles. O amor é a nossa fonte maior de vida. Se eu tenho amor, eu posso fazer uma caridade, eu posso exercitar a paciência, eu posso exercitar outros sentimentos, outras emoções, outros pensamentos. Então, podemos considerar como essa uma das palavras principais que foi nos apresentado por Jesus. O exemplo de Jesus aqui na Terra era o exemplo de bondade, mas porque o amor dele era gigante. A gente não consegue nem entender e ter a dimensão do amor de Jesus. Imaginar, conseguir pensar na dimensão do amor de Deus. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas Deus é todo amor. Mas a gente não consegue nem imaginar tudo isso. Mas que nós possamos pensar ali nas sementinhas que nós estamos plantando desse exercício do amor. Muito obrigada. Vamos colar aí. Então, o amor. Então, o convite é de pensar nessas palavras. Eu vou ter o amor, eu vou ter a prática do bem, e com isso eu vou o quê? Ter a transformação pessoal e social. Olha só, à medida que eu vou desenvolvendo o amor, como as palavrinhas elas se conectaram, à medida que eu vou desenvolvendo o amor, eu vou me autoconhecendo, eu vou se desenvolvendo, e eu vou fazendo a prática do bem. Vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil fazer a prática do bem. E ele também, o Leon Denis, ele vai trazer algumas palavras que também são bem importantes, porque ele defendia que a educação espírita deve ajudar a criança a se autoconhecer, o autoconhecimento, identificar as suas responsabilidades e incentivar a formação do livre-arbítrio e promover o amor ao próximo. Então, aqui tem palavras que são bem importantes. Isso você pode segurar. Mais um. Já vai trocar que essa daí já não. Isso. Autoconhecimento, responsabilidade. E a Pietra. Isso. 3 palavrinhas. Agora tem as 3 ajudantes aqui juntas. Olha só na mão das 3 ajudantes, olha só. Nós vamos pegar, pensar primeiro aqui no nosso autoconhecimento. Isso. A Lisa ali está com autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Até que ponto eu conheço os meus pensamentos? Por que eu agi daquela forma? Então, esse convite que o Leon Denis vai fazer, para a gente ter o autoconhecimento, isso e trabalhando com a criança. O que você está sentindo agora? Mas você está sentindo, você está triste? Mas como é que a gente pode mudar isso? Você conversou com um amigo? Você parou para pensar? Então,
ele trabalha a ideia do autoconhecimento, mas também a responsabilidade. Ele vai dizer que a responsabilidade também é importante para a criança. E a criança já consegue guardar a sua roupa, o seu brinquedo. Isso eu estou ensinando meu filho para a vida. Se eu faço tudo por eles, como é que eles vão crescer? Vão até crescer, às vezes, de corpo físico, mas de conhecimento é extremamente importante essa responsabilidade. Mas daí a Pietra está lá com o livre-arbítrio, que ela tem a sua autonomia. Ela pode fazer as suas escolhas. Mas se eu estou trabalhando com amor, com autoconhecimento, com responsabilidade, com certeza a Pietra vai fazer boas escolhas na vida. As boas escolhas estão dependendo dessa nossa educação, que nós adultos, sejamos os familiares, sejamos a professora, a coordenadora aqui das crianças, seja quem estiver com ela, a professora lá na escola, todos nós queremos que eles façam boas escolhas, mas essa escolha vai depender de como também nós vamos conduzindo. E conduzindo o quê? Através também do nosso exemplo. O nosso exemplo é o fundamental, para que eles também possam ter boas referências. Nós não temos o exemplo de Jesus, nós temos que referência mais linda que a referência de Jesus. Nós não temos a experiência, trouxe até aqui a imagem de Francisco de Assis, como se fosse de criança aqui, que foi uma grande referência também, de seguir o Evangelho do Cristo, de fazer a bondade, de dizer, olha, é importante ter, mas primeiro ser. Então, que esses exemplos, nós possamos, podem colocar aqui em cima, não precisa colar agora, tá, amor? Vocês já estão, nota 10, essas ajudantes. Isso. Que nós possamos ter também essa nossa responsabilidade, ter a responsabilidade com as nossas atitudes também, com os nossos sentimentos, com a leitura do Evangelho, com o cuidado dos nossos pensamentos e sempre tendo referência, nós temos das crianças, mas nós temos também as nossas obras básicas que são dos adultos, tem mais ali, mas peguei 3 obras aqui, começando, que eu sempre gosto de começar, pelo nosso Evangelho. Então, que essa noite, agora saindo daqui, que nós possamos sair com esse convite, de que 3 meninas tão valentes que foram ali, que colaboraram nessa noite e que seja exemplo para nós também, de valentia na nossa caminhada espiritual, na prática do bem, na prática do amor. Então, esse é o convite da noite. Agradeço, a paciência de vocês, a atenção, e queria pedir uma salva de palmas para essas 3 meninas que fizeram tão bonitas, Elas estão de parabéns. E quarta que vem nós vamos pegar 3 da plateia, tá? Não, mas depois a gente combina certinho, Queridas, muito obrigada, vocês podem continuar aí, nós só vamos fazer a prece, Aí depois vocês já podem ir com seus familiares, tá? Mas gratidão, vocês, eu fico muito feliz, porque vocês fizeram bem bonitinhos, tá bom? E outro dia nós vamos de novo. Gostaram? Isso, as ajudantes, nota 10. Então vamos agora interiorizar. Pedindo a Deus, a toda a espiritualidade, que abasteça todo o nosso ser com essas palavras que nós aprendemos hoje à noite. Querido Pai, nós já sabíamos da importância do amor, da nossa responsabilidade, de fazer boas escolhas, mas sabemos ainda que estamos em processo de evolução. E nem sempre, querido Deus, eu consigo fazer boas escolhas. Por isso eu peço a Tua proteção, o Teu amparo, que Tu possa nunca me abandonar, porque eu sei que Tu nunca vais me abandonar. Às vezes eu posso até esquecer um pouquinho de Ti em alguns momentos, mas eu sei que a espiritualidade está sempre atenta,
sempre atenta a todas as minhas necessidades. Que eu possa conseguir olhar, sentir todo esse amor, querido Deus, que Tu tens por nós. E nessa noite, nós queremos Te pedir que com esse amor que está muito bonito aqui nesta casa hoje, que esse amor possa estender ao nosso lar, a todas as pessoas que ficaram lá em nossas casas. Que estenda lá para os hospitais, onde tem crianças agora, também em sofrimento. Crianças que os pais estão desesperados, procurando uma cura, que estão com medo, que esses pais possam ser amparados, possam receber o colo da nossa Maria de Nazaré, que tanto acolheu Jesus, e que possa nesse momento nos hospitais acolher essas mães, esses pais, esses familiares que lá estejam. Olha pelos nossos irmãos também, querido Deus, que está nas ruas, que deseja que a sua criança seja recebida por alguém com muito amor, com carinho, que seja às vezes apenas com um prato de comida, mas que vai além do alimento, é o alimento da alma. Sabendo desse Teu amor gigante e que Tu olha por todos, nós Te agradecemos por estar sempre presente na nossa vida e agradecemos pela oportunidade desta noite estarmos aqui. Muito obrigada e que assim seja.